Boa noite. Vamos esperar a Lélia entrar. Como estão? Nossa última live de setembro. Encerrando o mês de setembro com chave de ouro. E quinta-feira iniciamos o outubro também com chave de ouro com a Bárbara, psicóloga. Vamos trabalhar umas técnicas junto com ela. Vai ser bem legal. Então vamos aguardar a Lélia, que ela já deve estar entrando. Enquanto isso, a gente vai verificando o sinal, se a imagem tá ok, o som. Eu acredito que esteja tudo ok. Fábio já tá aí aguardando. Tá ouvindo bem? Tá tudo certo? Faz um certinho pra mim. Está tudo ótimo, perfeito. Carol entrou, nossa convidada. Olá, tudo Oi, bem? Como estás? tô bem, Ansiosa? ansiosa. Acontece, é normal. E aí, então, boa noite, muito prazer. Prazer enorme de ter Igualmente, aceito esse convite para essa live. Vamos nos ajustando aqui, tá tudo ok para ti? tudo tranquilo. Perfeito. Eu gostaria também de agradecer, assim, esse teu convite tão gentil. Ah, Agradecer a nossa intermediária, que foi a a Fábio, a minha amada diária. Nora. Verdade, a Fábio que fez todo esse mexe, como eu digo, né, pra gente se conectar e conseguir fazer Exatamente. a live. E ela ainda se escapou, né, que a tua ainda saiu antes da dela. Sim, Mas acontece. é, É. Então, vamos começar, que agora eu já sei que a gente tem 40 minutos e não mais uma hora. Então, caso eu veja que vai terminar o tempo, eu vou te avisar, que aí a gente ok. encerra para deixar salvo, tá? Tudo ao teu sinal. Perfeito, mas qualquer coisa tu me alerta também, tá? Tá legal. Então, a gente fez um roteirinho das perguntas que nos enviaram, né? E a primeira pergunta é uma pergunta já que intimida um pouquinho as mulheres, né? Que foi aquela questão sobre qual a sua idade. Embora o tema seja cinquentar, qual a sua idade? Eu vou tentar fixar aqui nos comentários. É, na verdade, assim, embora toda a minha fala, todo o meu ponto de partida, né, para comunicar, assim, as minhas Sim, experiências e falar sobre o processo de envelhecimento, é o aham, 50, mas eu já tenho 60. Eu, sim, eu já olha aqui. estou, né, já cinquentei há 10 anos. Sim, aham. E como foi esse primeiro cinquentar? Esse primeiro cinquentar, né, essa primeira década, né, que eu digo que foi a minha infância de cinquentar, Sim, né, porque o que eu considero assim, que os 50 anos, quando eu cheguei aos 50 anos, eu estava vivendo aquilo que boa parte das mulheres vivem nesse período, que uhum, é a menopausa, já é o processo sim, da menopausa, que são os filhos, quem tem filhos, eu tenho 3 filhos, tá, saindo de casa, porque já uhum, estão adultos, cada um, né, dando rumo na sua vida, sim, e, e aí a gente começa a olhar para si, né? A olhar essa criança interior que ficou lá,
guardadinha porque estava muito ocupada com trabalho, criando filhos, Sim, né? Com a família, com o casamento. Então, assim, nós passamos, e foi aí que eu percebi, foi o meu ponto de partida, assim, eu entendi que quando eu fiz 50 anos, eu estava de frente comigo mesma, porque eu tá. estava sozinha, havia me separado, os filhos tinham Uhum. saído de casa, né? Aquela E síndrome do ninho vazio? exatamente, exatamente, assim, e um momento em que o teu corpo começa a dar os sinais mais evidentes, pelo menos do ponto de vista externo. Sim, Começam a aparecer as rugas, as olheiras, as marcas, né, no rosto, os cabelos, sim. os primeiros cabelos brancos, no meu caso, começaram a aparecer. Aham. E tu começa a perceber que o teu corpo já, o tônus muscular, ele já começa a mudar. Tem Uhum. uma série de processos corporais que vêm. E, ao mesmo tempo, nós estamos vivendo esse processo que é um processo de perdas, que Uhum. nós não nos preparamos, né? Não. Uhum. A sociedade que nós vivemos, a cultura que nós Dura. vivemos, ela Uhum. não nos prepara para esse momento. Aliás, eu acho assim, talvez não nos prepare para momento nenhum. Mas nos primeiros 50 anos, nós temos o vigor físico, nós temos Sim. vitalidade, nós temos muitos sonhos, nós temos muitos compromissos. Aham. Então a nossa vida é muito cheia, é muito repleta, e aí a gente vai, né, nesse fluxo. Uhum. Mas depois, que é um marco que eu considero assim conceitual, né, os 50 anos. Sim. Para mim foi assim, é um pouco antes, um pouco depois, mas é para que a Pra gente ti possa foi. falar, Uhum. né? É didático, é Sim. pedagogicamente para lidar com o tema. Uhum. Cada pessoa vai ter um momento, e não é um momento específico, né? Uma etapa que isso começa a Uhum. acontecer. E foi Sim. nesse momento que aí nasceu a criança, né? Aos 50 anos, e eu chamo isso de um renascimento, Uhum. porque a gente nasce lá, né? Lá No início. atrás. Uhum. Agora a gente, eu coloco assim que para mim serviu como um amparo psicológico para me enfrentar esse momento. Tá. Uhum. Então eu Foi coloco assim, difícil? né? Então eu coloco como um renascimento, que é um renascimento que nós nos damos. Ele é Sim. consciente e ele é uma autodeterminação. Uhum. Determinação. Sim. Então, quando nós conseguimos assim nos colocar nesse ponto, né, nessa posição de mente, Uhum. aí eu consegui avançar no meu processo. Aí que eu fui em busca de autoconhecimento, Sim. né, mais ainda, né, Uhum. tentando assim resgatar a minha identidade mais essencial, Uhum. Que porque por um até tempo ela se perde, né? Acho que naqueles se papéis de mãe, perde. trabalhadora, mulher, a esposa, se perde ali. Exatamente. Nós ficamos até essa faixa etária, mais ou menos, vivendo personas, né? Porque nós temos que ter o papel da mãe, o Sim. papel da filha, o papel da esposa, o papel da Uhum. amiga, o papel da profissional, enfim, assim, todos esses papéis, né? Sim. E nós temos que articular isso. E Uhum. então, nesse momento que nós ficamos de frente com a nossa identidade essencial, né, com essa criança que a Sim. gente deu um novo nascimento,
Uhum. Aí eu senti assim que tinha que ir atrás de muita coisa, assim, muitas mesmo. Uhum. E, Tu e trabalhava ainda na época? sim, sim, sim. O trabalho acaba sendo depois que os filhos saem, que tudo, que todas as Sim. outras, que fica como sendo a nossa âncora, assim. Uhum. Mas assim, até isso eu vejo como algo muito positivo, porque quando tu trabalha naquilo que tu gostas, Sim. tudo bem, mas não pode ser a âncora possível e única, né? A âncora verdadeira e que é essa que eu busco de equilíbrio interior, Uhum. ela está para além disso, né? Isso só compõe. Sim. E então eu comecei a fazer essa busca, assim, uma busca do autoconhecimento, como eu já falei, porque a gente a gente custa muito para se autoconhecer. Eu, pelo menos, custei, né? Eu falo da minha Sim. experiência. Não, mas eu te digo por experiência minha e no consultório, as pessoas levam muito tempo para se autoconhecer, né? Às É vezes tu muito. acha, não, eu me conheço, mas aí tu te depara com uma situação que diz, não, para aí, tu não te conhece. Não é bem assim. Isso. E esse conhecimento, esse autoconhecimento que a gente pensa que tem, ele se dá muito na relação com o outro, Sim. com o mundo exterior, né? Uhum. E aí, Sim. quando tu tem que encarar esse teu eu sozinho, sem fazer a relação com o mundo exterior, porque a gente foi perdendo, porque eu Sim. fazia a relação com os filhos, aí eles foram embora. Fazia a Aham. relação com o marido, aí não tem mais, fazia a relação Sim. com todas as outras circunstâncias, né, que a vida tem, né, quando se tem esse conjunto, assim. Uhum. E então, e foi meio assustador, assim, para mim, eu fiquei meio sem chão, assim. Sim. E claro, o que que acontece, esse meio sem chão? Depois eu fui atrás também do autoconhecimento com L, o meu Aham. conhecimento e depois o conhecimento do que a ciência tem, do que a psicologia tem, né? A Sim. gente precisa fazer Aham. esse movimento para poder dar conta desse vazio existencial que se fica. Se a gente não Sim. buscar ajuda, busquei ajuda profissional também, né? Aham. E então, se não se faz esse movimento, a nossa tendência é o adoecimento, que não Sim. é só o adoecimento do Do corpo, é o corpo, é o mental adoecimento da também, né? mente, do espírito, né? Como a gente diz, o adoecimento da alma. Da alma. Uhum. Então, foi nessa, tendo assim, até de uma forma talvez intuitiva, indo buscando por isso, né? E Sim. aí fui somando essas coisas. E, Uhum. então a ideia do cinquentar, esse nome nasceu exatamente quando eu fiz 50 anos, porque aí eu Tá. fiz uma relação no meu aniversário, eu pensei assim, e eu vou nominar aqui, vou listar 50 coisas que eu gostaria de fazer e que eu não fiz Perfeito. ainda. E, Uhum. o, e a minha surpresa é que foram muito mais de 50 coisas. Imagina. Porque não eram grandes coisas, eram coisas também Sim. pequenas. Porque depois também é o que a gente acaba percebendo. A vida Sim. não é feita de grandes coisas. As A vida é pequenas são feita mais das pequenas. significativas, né? E são essas pequenas que, nesses 50 anos anteriores, que a gente deixa de Aham. fazer, porque a Sim. gente tem coisas maiores para fazer, é Sim. necessário, Uhum. nos cobrado isso, é a cultura que se vive. Sim. Uhum. E então aquela lista, assim, foi, foi de uma certa forma Uma sacudida em ti? tem algo aí
se não tá muito bem contigo, né? Vai atrás. Ah, E foi. Mas só que aí a ideia, eu fui para a luta, né? Fui atrás disso, de me conhecer, de conhecer a- né, aquilo que poderia me auxiliar. sim, E, e ficou lá a ideia do cinquentar, né? Como ficou lá com esse nome. Eu fiz um blog na ocasião lá, assim, sim, imagina isso há 10 aham. anos atrás. Mas ficou esquecidinho, fiz algumas postagens Tu e ficou por ali. imaginava a repercussão que isso iria tomar? O teu blog, os teus artigos? Não, assim, eu acho que foi mais uma necessidade interior Tá, de, de ter percebido que muitas pessoas também queriam conversar sobre isso, porque o que, que eu percebi nesses 10 anos, nessa jornada, que eu digo que é a minha tá, jornada de 50, eu sim. percebi que principalmente nós, as mulheres, Uhum. temos assim muita discriminação em relação ao envelhecimento, muitos mitos, Aham. muitas limitações de uma perspectiva social, algo que Social. muitas vezes é até velado, né? É Sim. silencioso, está nessa dinâmica toda e que Uhum. a gente pensa que não é, mas é. Lá Mas, no fundo tem é. né, uma pressão. Sim, tem até E, uma das perguntas é sobre isso, né? É, e o tanto também que isso é uma coisa que choca muitas mulheres. Assim, me chocou e outras que eu converso, falo sobre isso. Ah, nós nos tornamos invisíveis. Sim, O invisível em todos os em sentidos. todos os sentidos. Porque é um invisível do ponto de vista assim de atração em relação ao sexo oposto ou ao sexo que se queira, né, Sim, que se sinta aham. De atração desejar, aham. né, dentro dessa perspectiva é uma invisibilidade às vezes até dentro de um mercado de trabalho, porque as coisas Uhum. começam a ficar mais difíceis, é, até em Tu relação. conseguiu te manter no teu trabalho? Sim, eu continuei trabalhando, eu trabalhava, mas agora nesse último ano eu parei para me dedicar aos 50. Mas Ativa. eu Uhum. trabalho na área de educação, né? A área de educação ela é uma área que ela é essencial, então não tem esse peso, né, do que eu estou falando Sim. no sentido assim de invisibilidade, né? Uhum. Mas Sim. eu penso que isso está dentro do meu DNA, continuar trabalhando dentro dessa perspectiva. Por isso que quando eu comecei a pensar que eu tinha que conversar a respeito disso, trazer a minha experiência como a referência para falar sobre envelhecimento, eu acho que Uhum. vem dentro dessa linha da educação, né? Tá. Porque existe a necessidade de conversar a respeito e conversar com pessoas que queiram te ouvir, para Uhum. que tu não te sinta invisível para essas pessoas, Sim. que o que tu fale sobre essas Uhum. tuas demandas em relação às fragilidades, às incertezas, às inseguranças desse período, que às vezes são bem perturbadoras, que tu possa encontrar pessoas com que tu confie, que tu sabe que estão dispostas a falar sobre isso com generosidade, com acolhimento, Sim. né? Sem Uhum. preconceito, sem dizer assim, ai, tu é uma velha, Uma velha quer falar sobre chata, esse não quero assunto? te ouvir, né? Que muito a gente É, escuta. Aham. sim.
E então eu acho que cada vez mais, até dentro de uma perspectiva muito real que as estatísticas nos trazem, de Uhum. que agora se vive muito mais tempo. A nossa geração, a minha geração, né? Não a nossa, tu é muito mais jovem, mas a minha geração vai viver muito mais do que a geração anterior à minha, em Anterior. função de, Uhum. né, de tudo que a gente tem agora como tecnologia, o avanço da medicina, da neurociência, das descobertas todas que fazem com que a gente tenha acesso a essa informação e possa aplicá-la. Porque hoje, com o advento das novas tecnologias, principalmente das mídias, nós podemos ter acesso a informações e Uhum. aplicá-las imediatamente. Nós não Sim. precisamos aguardar, a gente pode, e isso eu fiz muito nesse período. A questão Uhum. assim da autoexperimentação, buscar Sim. informação, Só deixa eu te informação, interromper um pouquinho. sim. A Fábio colocou que tu não estava aparecendo. É por causa dos comentários? Quer que eu desative os comentários ou era alguma interferência na internet? Vamos esperar ela nos responder. Que eu vi ali, que tu não estava Aqui, aparecendo. Para mim não tava, não mudou nada. para mim também está tudo tranquilo aqui. Mas acho que agora ela botou ali Agora deu. 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 É, Tá. deve ter sido momentaneamente. Isso, pode ter Né? sido isso. Então, deixa eu te perguntar mais umas coisas. Falou, segue. Então vamos seguir. Fizeram uma pergunta assim, ó, como gerencia a família com esse ritmo? Porque tu é super ativa, né? É que iniciar. Meus Avô? Voltou? filhos, graças a Deus, têm as Tá próprias me ouvindo? famílias, né? O que eu Aham. gerencio é ficar com meus netos. Sim. Hoje já tem netos, né? Então já não é Tenho aquele 3 cuidado tanto netos. três netos. Já tem aquele cuidado também com os netos também. Sim. Então, assim, eu não tenho. Eu tive uma vida sempre muito. Eu sempre trabalhei muito. Eu trabalhei muito. Eu fui fazer a minha faculdade depois de que eu já tinha os 3 filhos. Agora, Mayara, tu que parou aqui para mim. Voltou? Voltou agora? Voltou, Tá. voltou. Então, assim, a minha vida era muito mais agitada, nos primeiros 50 anos, Sim. porque agora eu faço só o que eu quero, a hora que eu quero, eu gerencio de uma forma muito mais Mais tranquila, mais confortável para mim. leve. Uhum. É. E, e agora, assim, dentro da proposta do Cinquentar, que é um trabalho que acontece muito assim numa interação com as pessoas, online ou presencial, mas isso tem agendamento, tem horas, porque o restante do trabalho é eu aqui no computador, eu posso gerenciar assim Sim. Tu faz o teu o horário que horário eu faço, hoje. né? Uhum. Posso fazer da Perfeito. onde eu quiser, eu posso, porque eu produzo tudo que eu estou fazendo, eu produzo meus material para o meu blog, o Sim. material para as redes, e tudo é muito, muitas dessas coisas são novidades para mim, eu também estou aprendendo, né? Tá. Uhum. É tudo novo, né? É um meio novo para ti.
Sim, sim. Vamos à próxima pergunta, então. A atividade física te ajuda a manter esse foco? Porque lá nos teus artigos fala muito em atividade física, caminhada, Sim, né? sim. Assim, o que que eu coloco assim como algo que eu identifiquei nesse período pela minha própria experiência e observando a experiência de pessoas da minha faixa etária, muitas Tá, pessoas. O que nos causa mais problema é o estresse e o sedentarismo. sim, E aí eu coloco assim, o estresse acaba gerando estresse porque nós estamos adoecidos sim. nas nossas relações ou nos conflitos que nós não conseguimos resolver. Uhum. Dentro dessas situações que nós não conseguimos lidar de maneira satisfatória, é que vai trazer o estresse, né? Sim. O estresse emocional, psicológico, Uhum. embora também tenha outros Outros fatores de tipos, sim. estresse que não são esses, né? Sim. Fator ambiental, que não Uhum. depende de nós, mas tem esse que é gerado por nós imenso. Ele é muito Sim. frequente. Então, essa a questão do estresse é essa. E o exercício físico, Uhum. ele entra para que a gente saia do sedentarismo, porque o que, que acontece? Normalmente, a gente é estressado por uma série de fatores e é sedentário, E né? muitas A gente faz... pessoas hoje em jovens, né, a gente vê que são sedentários. Eu não sou um exemplo para falar. Eu até teve uma live que eu falei sobre atividade física e me disseram assim, eu vou te desmascarar na live mesmo, que tu não faz atividade. Então, eu não sou um exemplo para falar de atividade física, mas eu vejo o quanto isso faz falta para mim. Então, é algo que eu estou tentando inserir, mas quando eu te vi, eu pensei, nossa, ela é bem mais ativa que eu sou toda sedentária. E, na verdade, assim, Mayara, por que que eu comecei a falar da caminhada? Porque Sim, o que que faz as pessoas ficarem sedentárias por conta assim de dizer, ah, mas eu não gosto de academia, ah, mas eu não estou preparado para fazer uma corrida, ah, sim. mas eu não tenho quem me oriente. Aham. Porque E foi alguns a colocam solução. até a questão financeira, né? Ah, eu não vou fazer uma atividade por causa do financeiro. Mas a gente sabe que pode fazer uma atividade ao ar livre. Sim, e a questão do tempo também. Quando todas as outras desculpas que a gente arranja não Sim, funcionam, a gente diz, ah, mas não tenho não tempo. tenho tempo, Mas tenho que cuidar dos filhos, agora não dá. Mas aí que entra a caminhada, que é assim, foi onde eu também saí do sedentarismo. Embora eu sempre fui muito ativa, e sempre procurei fazer ao longo da vida alguns tipos de práticas, mas assim, eu não tinha uma continuidade. Começava, Sim, fazia yoga, aí depois parava. Eu uhum, fazia academia, depois parava. E foi sim. a caminhada que me deu a regularidade, Hum, que me deu a possibilidade de dizer assim, cara, tu não tem mais desculpa, sim, porque caminhar não tem desculpa. não tem. Até pessoas que têm problemas de saúde podem Sim, caminhar, pode caminhar. porque ela pode caminhar até a porta de casa, pode caminhar 1 minuto, cinco Sim, minutos, pode uhum, ir aumentando, né, o tempo de caminhada à medida que o seu corpo comece a ter mais condições. Mas pode fazer, a não ser que a pessoa tenha um impedimento mesmo de locomoção. Mas sim, afora isso, que são a maioria das pessoas, todo mundo pode caminhar. todo mundo Todo pode. mundo pode gerenciar essa caminhada dentro da sua rotina. Porque, por exemplo, se é uma dona de casa que tem filho, cara, se tu Sim. coloca um pedômetro, né, no celular e fica com ele o dia todo, tu vai E- ver o quanto tu caminha dentro de casa, só Sim, atendendo o filho, limpando. uhum, Pronto.
Aí o que que acontece? À medida que a gente usa uma ferramenta como essa, tu Sim, já te sente assim, pô, mas eu consegui, eu dei 10.000 passos hoje aqui dentro de casa. Eu saí sim. do sedentarismo. Uhum. É E bem isso faz isso. com que tu tenha assim aumente, né, a tua motivação, a tua força de vontade, porque tu sabe Sim. que tu pode conseguir até fazendo as tuas próprias tarefas. Basta que tu observe. Aí que eu sempre volto, observar, observar. A gente Tá. tem que se auto-observar. A Uhum. gente tem que lançar mão de ferramentas que agora é tão fácil. Tão Tem fácil. ferramenta para tudo disponível, né? Uhum. E tudo no celular, que todo mundo está todo E tempo com o todo mundo celular na tem. É. mão, né? Uhum. É Então, bem basta ter essa atenção, se auto-observar, se munir de ferramentas. E às vezes, mas o meu celular não tem memória para eu baixar um app. Cara, pega um papelzinho e anota. e a nota. Anota, olha, quanto Hum, tempo eu fiquei em pé hoje? Quantas vezes eu fui lá na sim. rua e voltei? Porque não precisa Uhum. ser nada preciso. Não. Precisa que o teu cérebro entenda Entendo. que tu fez. Esse é o segredo. O Sim. cérebro é a chave de É tudo. a chave de ouro. É como eu digo, o cérebro é a chave de tudo, né? Tá ali. Se ele Basta virar entender essa que chave. tu fazer isso e aí tu pode dar o próximo passo para avançar, Sim. que é a questão da meditação, né? Eu vi que as pessoas perguntaram muito sobre Isso, teve uma meditação. questão da meditação. A gente tem 7 minutos e depois eu fecho, a gente abre de novo para a gente não perder. Tá, tá. O que acha de meditar? Isso. A meditação é uma ferramenta fantástica, assim, inclusive já comprovada Sim. cientificamente, que Uhum. esse que eu acho que muitas vezes tinha uma resistência há muitos anos Sim. atrás, quando, Aham. né, quando as pessoas achavam que isso era uma coisa mística, Sim. então, comprovadamente. Então, as pessoas que puderem devem usar essa ferramenta, que puderem não, busquem usar, todo mundo Busquem, né? pode. E é outra ferramenta que tem também no celular, né? Que tu pode buscar através do celular, Tem, tanto a meditação guiada quanto só aquela a musiquinha, né? Eu porque utilizo a isso tem guiada, várias técnicas de sim, meditação. isso Basta mesmo. a pessoa ir atrás e procurar uma técnica que ela consiga fazer, que seja mais confortável no início, Confortável. Uhum. né? É Porque bem pode isso. começar pelo mais fácil, Sim. né? Por Eu alguma acho que coisa que se até eu identifique. aconselho sempre começar para quem tem dificuldade, pela guiada, né? Porque é uma maneira de te manter ali, né? A outra, eu já acho que o Exato. pensamento pode voar um pouquinho, para quem não está bem adaptado ainda. Sim, porque a outra, que é a que eu gosto de fazer, que Sim, é essa da presença, né? sim, Tu está presente integralmente no que tu está fazendo. Então, a meditação é uma ferramenta para te alcançar esse estado. sim. E, Uhum. e aí, o que que acaba acontecendo? Depois que tu aprende, aí por isso, aí tu tem que sentar para fazer, que é para Sim, poder aprender, né, a aprender. fazer esse Uhum. manejo da mente. Então, Sim, aí sim, tem que ter regularidade, é bom ter horário e tem que sim. sentar e fazer. E Mas fazer. depois que tu adquire o hábito, que tu aprende, cara, tu medita lavando a louça, caminhando. Eu medito quando eu Nossa, caminho. Porque que é isso, porque é um estado de mente, não é de corpo, é de é mente. demente. Uhum. Perfeito. Então é isso. Vamos ver se eu acho alguma pergunta rápida. A tua alimentação é controlada ou é Assim, é controlada? no sentido assim, a minha vida toda eu fiz essa busca, assim, de ter uma Sim. alimentação ideal. Eu fui Uhum. 25 anos vegetariana, Tá. eu já fiz, já experimentei crudivorismo,
Uhum. Eu faço jejum intermitente, eu tenho feito Ótimo. jejuns mais longos também, porque Sim. eu gosto de experimentar Uhum. e, e eu entendo que o alimento é um remédio. Sim. Ó, também Então, acredito que dentro seja desse bem essa princípio, eu questão. faço várias experiências. Sim. Ahn, essa outra mais profunda, acho que a gente vai levar mais um tempinho. Já fez alguma cirurgia plástica? Não, ainda não. Ainda não? É Não, contra, é a mas, favor? hein? É contra, ou tu é a favor? Ou... Eu não sou contra. Eu acho assim, eu sou contra se é algo que seja assim, que vire um vício, que vire uma obsessão. Mas aí é qualquer coisa. Aí entra Não é até a só cirurgia questão, plástica. sim, não é só a cirurgia, de não deixar o envelhecimento aparecer, né? Eu acho que é saudável também a gente deixar ele vir natural. É, Tu é pode te natural. cuidar. Exato. A cirurgia plástica na nossa faixa etária, ela deve ser vista assim como um procedimento estético, mas não com o objetivo de ocultar o Sim, o envelhecimento. envelhecimento. Ter Uhum. essa ilusão que vai parecer que é mais jovem. Porque Sim, não é só no corpo, na pele que aparece que tu é jovem, é no teu estado de teu espírito, estado. Uhum. né? E outra, quando tu tem um processo de envelhecimento e tu começa a fazer cirurgias para que ele não apareça, o teu rosto se transforma e fica Pode, muito bizarro. E sim. aí todo mundo sabe que tu é velha e que tu só tá te Que tá esticando assim para pensar esticada, que né? pensa que ela é nova. É, É muito bizarro. é verdade, concordo contigo. Vou fechar aqui, vamos fazer mais uma etapa? Tá Tu é que tranquilo? sabe. Então tá, Pode só pra ser. gente não perder essa aqui. A gente já volta então e a Tá, gente entra de novo da mesma forma. tá, tá legal. Tá bem.